Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 32. Salmo 32. Deus falou muito ao meu coração por meio dessa palavra. E eis-me aqui para transferir, e eu espero que Deus fale também ao seu coração. Não serei prolixo, pretendo ser sucinto, breve e objetivo, portanto presta atenção, evita conversa paralela, eu sou muito atento, eu falo olhando nos olhos, então qualquer coisa me deixa disperso. Daí para retomar a concentração é muito difícil, é muito complicado. Então Salmo 32, versículo 1 em diante, os irmãos encontraram? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Somente até aí. Esse salmo trata do drama da confissão do rei Davi. O rei Davi, ele confessa as suas transgressões, ele confessa as suas iniquidades. Eu não sei se você percebeu, enquanto ele não fez isso, ele sentia a mão de Deus pesando dia e noite sobre ele. Nós somos da mesma natureza, da mesma essência, farinha do mesmo saco, e todo mundo sabe o que eu estou falando. Você sabe aquela angústia na sua alma, que é justamente o peso do pecado sobre a sua vida. O salmista chega a dizer, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Se você sente isso, parabéns, porque o Espírito Santo ainda habita dentro de você. No momento em que você não sentir mais essa culpa, tenha certeza que o Espírito Santo já não mais habita em você. Mas sempre que você sentir aquela angústia por estar fazendo algo errado, por ter ferido alguém, ou por ter cometido um delito contra o próprio Deus, você vai ver a mão de Deus pesando dia e noite, e tudo isso é para te levar à confissão, para que você venha abrir o seu coração e confessar a sua falha e confessar o seu pecado. Você percebe no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Será que você tem ocultado o seu pecado diante de Deus? Se você tem ocultado o seu pecado diante de Deus, você vai se sentir uma pessoa tão oprimida, você vai se sentir uma pessoa tão insensível como foi Sansão. Sansão errou, mas ele acabou, resistindo de uma maneira tal à presença do Espírito Santo, que um dia ele se levanta pensando, diz o texto, que o Espírito de Deus estava com ele, mas o Espírito já tinha o deixado. Que situação é essa na vida de Sansão, que a pessoa perde a sensibilidade, que ela começa a fazer as coisas de Deus por rotina, de uma maneira cotidiana, de uma maneira mecânica, sem refletir, até que de repente ela percebe que Deus já não está mais nela. Isso é perigoso, e todos nós estamos sujeitos a vivermos esses erros. Por essa razão, vamos pensar no que Davi fez. Ele disse, confesso, não vou mais ocultar, confessei as minhas transgressões e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Ei, querido, existe perdão para o seu pecado, e não importa quão grave, quão terrível, quão assombroso tenha sido o seu pecado. Um dia eu estava conversando com um jovem, eu disse, olha, mas Deus te perdoa. Ele disse, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz? Eu disse, olha, não, realmente eu não sei, mas tenha certeza que Deus lhe perdoa. Mas pastor, meu pecado é grande, o meu pecado é grande. Eu disse, pense, mas existe algo que é maior do que o seu pecado, é o desejo de Deus de lhe perdoar. Tenha certeza, querido, que maior do que o seu pecado é o desejo de Deus de te perdoar.
Mas para que isso seja possível, real, veja o que o texto nos diz: quando eu confessei. Eu queria falar com vocês hoje sobre o poder da confissão. É algo que a gente ignora, é algo que a gente subestima, é algo que a gente coloca debaixo do tapete, tentando tapar o sol com a peneira, mas não adianta, porque gera um ciclo vicioso. Um abismo chama outro abismo e de repente você está completamente dominado, pensando que está no domínio. Você está totalmente controlado, pensando que ainda tem controle. E tudo isso sabe por quê? Porque você ignorou a importância da confissão. Então hoje eu gostaria de falar sobre o poder da confissão, porque o texto vai nos dizer que se Davi foi perdoado porque ele confessou. Ele confessou. Sem confissão não há perdão. Não há perdão. E não pense que o tempo é terapêutico, ao ponto de fazer com que as coisas venham se alinhar. Não. Não. Negativo. As pessoas às vezes deixam o tempo passar e ficam ignorando a importância de confessar. Você só vai desfrutar do verdadeiro perdão a partir do momento da confissão. Então deixa eu falar algumas verdades sobre a confissão, sobre o poder da confissão, e que a partir de hoje nós venhamos ter diante de Deus uma vida de confissão. Primeira verdade é que a confissão, ela gera o perdão que purifica. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de João, primeiro capítulo, versículo 9. Então, o poder da confissão, qual é o perdão que purifica? A confissão, ela gera o perdão que purifica. Amém, irmãos? Não é simplesmente um perdão, mas é o perdão que purifica. Olha o que nos diz o texto: se confessarmos os nossos pecados, se o quê? Não é se reconhecermos, se nos conscientizarmos, é se confessarmos os nossos pecados. Vai além de reconhecer, vai além de conscientizar-se. Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe o que isso significa? Ele não simplesmente se satisfaz em perdoar os teus pecados. Ele quer purificar a tua injustiça. É comum, você pai e mãe diz para o seu filho: filho, não saia de casa porque está chovendo. E aí você vai se molhar, você vai se sujar. Você dá as costas, vai para a cozinha. O filho simplesmente faz o quê? Ele sai de casa. Você está na cozinha. Ele vai para a rua. Ele se molha com a chuva, ele escorrega, ele cai, fica na lama, fica todo sujo, nojento, ceboso. Não é? E aí de repente você está lá dentro. Mas a criança começa a gritar. Ela já começa a confessar: desobedeci, socorro, me ajuda, mãe. Você vai lá. Você não vai simplesmente receber aquela criança de volta, que é o perdão, mas como você vai purificar aquelas sujeiras, você vai limpar, você vai lavar. O que Deus está querendo dizer é justamente isso: que Deus vai não somente nos aceitar de volta à sua casa, como Ele vai nos limpar e Ele vai nos purificar. Os irmãos estão entendendo? Não simplesmente entre, mas você vai ficar sujo, fedido. Não, Ele vai nos limpar e nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. Então, a primeira verdade sobre o poder da confissão é que o perdão purifica. Quantas coisas em você não está imunda, suja, fétida, pútrida, e você reconhece que precisa de um milagre, precisa da intervenção divina nessa sua área? Querido, só vai ser possível através do perdão. Não se engane. Infelizmente, existem muitas pessoas vivendo um ciclo vicioso. Você só vai se libertar verdadeiramente desse mal que tanto te atormenta, que tanto te aprisiona, que tanto te humilha, que tanto te oprime, a partir do momento que você confessar. Se confessarmos os nossos pecados, primeiramente a quem? Aquele que é fiel, aquele que é justo para nos perdoar. A verdade, irmãos, é que a verdadeira confissão admite a culpa do pecado, a exemplo de Davi. Vamos falar um pouco sobre confissão. A verdadeira confissão admite a culpa do pecado, a exemplo de Davi.
Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, e outra, quem é de Deus aceita ser confrontado, contrariado, admoestado e exortado. É um profeta falando para um rei, o rei é a mais alta patente em um estado. E sabe o que é que Davi faz? Ele admite a sua culpa. Ele diz: pequei contra os céus, pequei contra a terra, não sou digno mais. Não sou digno mais. Ele coloca seu cargo, sua função, suas posições, tudo à disposição de Deus. Porque a verdadeira confissão, vou repetir pausadamente, enfatizando, a verdadeira confissão admite a culpa. A exemplo de Davi. Agora existe a falsa confissão. Ela não admite a culpa, ela transfere a culpa. Exemplos? De quem eu estou falando? De quem? De Adão. Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor, escondido, né? O que fizeste, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Depois Deus, mulher, o que é que a mulher fala? Foi a serpente que tu colocaste no jardim. Cada um transferindo a culpa. A falsa confissão, ela não admite a culpa, ela simplesmente transfere. Ela procura responsabilizar algo ou alguém, quando na verdade, meu querido, nós somos responsáveis pelos nossos atos, e a Bíblia diz que cada um dará conta dos seus próprios pecados diante de Deus. Alguém falou: Saul, está totalmente certo. Muito bem, está totalmente certo. O caso de Saul já não é transferir a culpa, é justificar a culpa. Ele já não coloca a culpa em alguém, ele já tenta explicar por que ele errou. Quando ele é confrontado pelo sumo sacerdote Samuel, ele diz bem assim: eu errei porque você demorou, e quando você demorou, o povo estava aperreado e eu tinha que fazer alguma coisa, então eu sacrifiquei. Quando na realidade quem sacrificava os animais era o sacerdote, não o rei. E Deus reprovou ele. Deus disse: a partir de hoje tu não serás mais rei em Israel por causa disso. Boas intenções. Em outro momento Deus diz: olha, destrua o exército inimigo e mate tudo e todos. Ele não matou, ele poupou o melhor do rebanho. Quando o sumo sacerdote Samuel chegou lá e disse: eu estou vendo balido de ovelhas, ainda existem animais vivos, porque toda aquela nação era contaminada, profana, sabe, pervertida, e Deus queria extinguir, conforme tinha prometido a Moisés ainda. E assim que se levanta o primeiro rei, Deus disse: chegou a hora de cumprir o que eu falei ao meu servo Moisés. Mas Saul foi desobediente, com boas intenções, E qual foi o problema de Saul diante do sumo sacerdote? Justificar o seu erro. Não, eu poupei os melhores animais para que a gente venha fazer um sacrifício a Deus. Está conseguindo entender que confissão admite, não explica, não transfere, não justifica? Se tratando de explicar, meu irmão, a tentativa de explicar um erro é cometer outro erro. Erro não se explica, erro se confessa, erro se admite. Eu errei, mas eu errei porque eu errei por causa de... Não, errei e pronto. Não tenta transferir, não tenta justificar, porque o perdão é algo, querido, que purifica. A partir do momento que você confessa, Deus vai te perdoar, mas Ele também vai te purificar. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha, Deus te convidando para um diálogo. Vinde, pois, e arrazoemos. O que é isso? É trocar ideia, é bater uma prosa, é confabularmos. É Deus dizendo: e aí, vamos botar o assunto em dia? Deus nos chamando para um diálogo, para que você tenha a oportunidade de abrir o seu coração, de confessar, porque sem confissão não haverá perdão, e sem perdão não haverá purificação. Então o poder da confissão, em primeiro lugar, gera o perdão que purifica. Segundo, gera a cura que restaura. Gera cura. A confissão, ela vai gerar uma cura que restaura a sua vida. Quantas pessoas não estão doentes, gente?
Quantas pessoas não estão feridas, amarguradas, aprisionadas na pior espécie de sentimentos humanos, porque não libera o perdão, não deixa Deus agir em suas vidas. Veja o que a Bíblia nos diz, acompanhe comigo aí em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Amém? Olha só o que diz: confessai-vos, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Gente do céu, vamos entender melhor o que está dizendo aí. Confessai os vossos pecados a quem? Porque a verdadeira confissão envolve dois aspectos: o aspecto vertical e o aspecto horizontal. Dentro do aspecto vertical, você recebe de Deus perdão. Dentro do aspecto horizontal, você recebe de Deus cura. Quer ser curado? Perdoa. Mas quer ser perdoado? Confessa. Confessa. E é o interessante que às vezes a gente faz mal a alguém e quer pedir perdão a Deus. Não adianta. Você ofendeu alguém, você defraudou alguém, você denegriu alguém, você traiu alguém. Não adianta pedir perdão a Deus, não. Não adianta pedir perdão a Deus. Você tem que ir até essa pessoa e confessar. Você tem que ir a essa pessoa e confessar. Mas pastor, isso é difícil. Aí você escolhe, ou vive doente ou vive sarado. A escolha é sua. A escolha é sua. Olha o que o texto nos diz: confessai-vos, portanto, os vossos pecados a quem? Uns aos outros. Logo você não vai confessar suas falhas a uma pessoa que você saiba que não é uma referência e um bom exemplo. A Bíblia diz que aquele que revela segredos separa os melhores amigos. Então tenha cuidado com quem você vai abrir o seu coração. Mas isso é uma terapia. O apóstolo Paulo, ele diz bem assim: enfrentei temores por dentro, combate por fora, mas Deus que alivia os abatidos me enviou Tito. Não enviou anjo, não enviou querubim, não enviou serafim. Enviou quem? Gente como a gente, que entende a gente do jeito que a gente é. Então você precisa de gente. Você precisa de pessoas. Você precisa ter 2, 3, 4 pessoas. Também não vai ter muita gente não, tá, gente? Até mesmo diz bem assim: quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmãos. Está escrito assim: quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmão. Porque o pior ciúme não é o ciúme de mãe, não é o ciúme de esposa, não é o ciúme de filho, é ciúme de amigo. Não tem esse ciúme de amigo. Ah, você fez uma festa, nem me chamou. Estou de mal, corta aqui. É triste. O ciúme de amigo é o pior ciúme que tem. Ah, eu coloquei uma foto no Instagram, você nem curtiu. E eu vi que você visualizou. Cria uma mágoa, um celeuma, né? Ah, eu vi que você fez um eventozinho na sua casa, nem me convidou. Estava fulano, estava ciclano, estava peltrando. O pior ciúme é o ciúme de amigo. É verdade. Amém? Então, gente, a confissão, ela envolve dois aspectos: vertical, onde a gente recebe perdão de Deus; horizontal, onde a gente recebe a cura. Eu creio que estou falando com um povo muito maduro, amadurecido no Evangelho, em Cristo Jesus, sarado para sarar, curado para curar. Enquanto há outros lugares, pessoas amarguradas para amargurar, feridas para ferir. Em nome de Jesus, gente, vamos absorver essa verdade que é viva, que é poderosa para a nossa salvação. Vamos semear o bem, amigos do bem, inimigos de contenda, de dissensão, de facção. A verdade é que Satanás se infiltra
em nosso meio, e quando eu falo nosso meio, é nosso lar, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, com tamanha facilidade. E uma das maneiras terríveis é justamente quando a gente faz o mal ao próximo, mas por orgulho, por soberba, arrogância, que é o único pecado que fez com que Lúcifer foi expulso do céu. Já parou para pensar sobre o pecado do orgulho? Lúcifer foi expulso porque adulterou, porque roubou, porque mentiu, porque matou? Não, ele foi expulso por quê? Por causa do orgulho. O orgulho é justamente, sabe, o que motiva a pessoa a fazer os outros pecados. Ela se torna independente, ela começa a agir por conta própria, ela não precisa mais, segundo ela, dar satisfação a ninguém. E voltando ao que interessa, há pessoas doentes, sim, há pessoas feridas, sim, porque não vive essa prática. Então você errou, você tem um pecadozinho doméstico, sabe aquele pecadozinho doméstico que a gente alimenta, somente a gente tem ele? Ninguém sabe, mas a gente alimenta o bichinho, cuida do bichinho, e a gente fica com aquele velho álibi de Gabriela, de Cravo de Canela, de Jorge Amado, obra do poeta Jorge Amado. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, você já me conhece assim, meu Deus. Às vezes a gente vai confrontar alguém, o que é que ela diz? Ah, você já me conhecia assim, eu era assim, eu sou assim. Você nasceu andando? Não, por que você anda? Aprendeu, não foi? Você nasceu falando? Não, por que você fala? Aprendeu, né? Então aprende! Aprende. Amém? Aprende a ser diferente, aprende a ser melhor. Não use isso como pretexto, como subterfúgio, como desculpa esfarrapada. Aprende. Então, gente, dentro desse aspecto aí, a confissão é muito importante. Tenha 3, 4 amigos. Tenha. E quando a situação apertar, quando o calo apertar, liga para esses amigos. E diz, me ajuda, porque Deus usa gente para curar gente, assim como foi Paulo. Deus não vai enviar anjo não, Deus vai usar pessoas. Me ajuda, eu estou sendo tentado nessa área, eu estou tendo dificuldade nessa situação, me ajuda. Um a outro ajudou e disse o quê? Ser forte, confessai-vos uns aos outros, confessai-vos uns aos outros. Essa é a responsabilidade. Caso contrário, irmão, sabe o que é? A prática do mal na sua vida vai ser constante e você vai ser doente e não vai ser curado. Um dia alguém me perguntou, pastor, traí minha esposa. Faz tempo. O que é que eu faço? Eu disse, diga a ela. Mas pastor, se eu disser, acaba o casamento. Se você não disser, não há casamento. Nenhum casamento sobrevive debaixo de mentiras, de farsas, de falcatruas. Diga a ela. Se você não disser, vai virar um ciclo vicioso na sua vida e você vai ser um escravo do seu pecado. Isso é a mais pura verdade, gente. 18 anos de cristão e 12 anos de pastor me faz ver tantas coisas. Eu louvo a Deus por algumas situações na minha vida, porque eu comecei a ter atos pastorais sem ser pastor. Batismo não, ceia, culto administrativo e pregações. Assumi uma igreja, os irmãos já sabem, mesmo sem ser pastor, e às vezes eu me questionava, Deus, sem ser pastor eu estou fazendo isso. Depois, quando eu me caso, a convenção me chama para dar uma aula em São Gonçalo. Onde é que eu estou querendo chegar? Os irmãos vão entender. Em São Gonçalo, eu e Vanessa, sem sermos pais, nós fomos dar uma aula para filhos de pastores. Eu disse, Deus, tu me coloca em cada situação, que só a tua graça. E quando eu pastoreei essa igreja, eu fui dar um estudo sobre casais, só que eu não era casado. Aí alguém me interrompeu no meio do estudo e disse, o missionário fala isso porque o missionário não é casado, né, missionário? Aí eu, e agora, hein? É chato nessas situações. Se agora, irmão, mas a irmã tem que entender que uns erram para aprender, outros aprendem para não errar. Foi a resposta que eu tive para dar a ela. Eu prefiro aprender para não errar.
Não é verdade, irmão? Existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? Os que são espertos, que aprendem com seus erros, os que são sábios, que aprendem com o erro dos outros, e os tolos que não aprendem com erro nenhum. Eu escolhi e estou me esforçando para ser a cada dia mais sábio, aprender com os erros dos outros. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo suficiente para aprender com os nossos próprios erros. Então vamos ao menos prestar atenção nos erros dos outros e evitar esses mesmos erros. E a realidade, sabe qual é? É que tem muitas pessoas que estão colocando sujeira debaixo do tapete, e aí de repente vem à tona todo o mal. Porque não há um encoberto que não seja revelado, não há oculto que não seja anunciado. Então confessar, fez mal a alguém, vai lá, abre o coração, aí você vai ver a cura, vai ver a cura. Amém, irmãos? Esse é o poder da confissão, onde a Bíblia diz que confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, para que haja uns pelos outros, para que serdes curados. Terceiro lugar, primeiro lugar foi perdão que purifica, cura que restaura. Terceiro lugar, liberdade que vivifica. Vamos para Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Amém? Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Gente, aqui é a liberdade que vivifica. Quem não confessa é escravo, é aprisionado aos seus desejos, aos seus instintos, às suas taras. Fica preso. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui, só quem tem a mente de Cristo consegue compreender o Evangelho, tá, gente? Só quem tem a mente de Cristo compreende o Evangelho. Quem não tem a mente de Cristo e quiser me discernir naturalmente, humanamente falando, você vai ficar um pouco confuso e vai até me considerar ridículo. Mas isso é Evangelho. Se Deus não abrir o nosso entendimento para essa verdade, não há o que fazer. Então, preste atenção no que é a palavra de Deus. O que encobre suas transgressões, nunca o quê? Não vai prosperar. Não vai crescer, não vai evoluir, não vai ser bem sucedido. Você está escondendo. Davi diz, quando eu calei os meus ossos, o quê? Envelheceram. Sabe aquela angústia na alma? Aquela angústia que te invade, que te domina? Envelheceram, mas o que confessa, confessar mais, o que é que está escrito aí? Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Gente, escuta isso, liberdade que vivifica. Deus te chamou para a liberdade, para que você venha ser vivo, sacrifício vivo, é isso que Deus quer de mim, de você. Então é uma liberdade que gera vida. Enquanto o pecado gera escravidão para a morte, a redenção em Cristo gera liberdade para a vida, uma liberdade que vivifica. Não sei se você já confessou algo a alguém, já pediu perdão a algo a alguém. Imagina o fardo que você tira das suas costas. Imagina aquele peso terrível. Viver em paz, no que depender de vós, estende paz com todo mundo. No que depender de vós. E quando a Bíblia diz bem assim, olha, se alguém te ofendeu, espera essa pessoa vir até a ti e pedir perdão. Não, a Bíblia diz, vai até o ofendido, vá até o ofensor, peça perdão. Para Deus não importa quem está certo, quem está errado, para Deus o que importa é quem está disposto a dar o primeiro passo para que o seu nome seja glorificado. Se alguém tem contra ti, vai até ele. Vai no intuito de ganhá-lo, não é no intuito de confrontá-lo, não, é no intuito de conquistá-lo. Olhe para os seus desafetos como desafios. Repito, olhe para os seus desafetos como desafios. Tente conquistá-lo. Essa pessoa não gosta de mim, mas eu vou provar que ela está errada. Essa pessoa fala mal de mim, mas eu vou provar que ela está completamente equivocada.
É verdade que vão falar mal da gente, a gente tem que ter maturidade para entender isso, né? Não podemos impedir que as pessoas falem mal da gente, podemos impedir e devemos que o que elas falem seja verdade. Então cada um é responsável pelo que fala. E o tempo vai revelar quem é quem na história. Não é verdade, irmãos? Eu, no início do meu ministério, em nome da minha hombridade, em nome da minha integridade, que eu aprecio e prezo, eu ficava mal. Eu ficava tão amargurado com isso. Depois eu disse, Deus, eu não tenho como evitar, porque a Bíblia diz que até Jesus disse, me odiaram sem motivo. Até Jesus disse que ele, sendo ultrajado, não ultrajou, sendo perseguido, não perseguiu, sendo caluniado, não caluniou. Eu não tenho como viver sem isso. A única coisa que eu vou te pedir é que me mostre com o tempo quem é quem na história. Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Quando Pilatos disse, dizem quem és tu, Jesus calado. Me diga quem é você, Jesus calado. Sabe por que Jesus estava calado diante de Pilatos? Porque está escrito lá em Romanos 8, 31. Diremos, após, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Jesus não se justificou. Jesus ficou o quê? Silêncio, porque existem guerras que só se vencem por meio do silêncio. Isso foi um romano que disse, mas quando Jesus está na cruz, o dia vira noite, a terra se estremece, o céu, o véu se rasga, e começa a existir um terremoto, uma tempestade de chuva. Aí vem um outro romano e diz, este aí, verdadeiramente era filho de Deus. Então aqueles que te acusam um dia vão reconhecer quem você é. Pare de dar satisfação de quem você é. Pare de tentar se justificar, porque é Deus quem te justifica. Amém? Você está recebendo isso em nome de Jesus? Então receba para a glória de Deus. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, a verdadeira confissão, ela gera arrependimento, a exemplo de Pedro. A falsa confissão, ela gera remorso, a exemplo de Judas. Judas, quando errou, ele percebeu que errou e ele disse, traí sangue inocente. Ele procurou os outros? Não, ele se isola. Está escrito em Provérbios, aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Primeira característica de alguém que está se afastando de Deus é se isolar, é se tornar ausente, é se isolar. Ela busca seus próprios interesses. Pode olhar que todo início de rebelião é quando pessoas começam a se isolar, se distanciar. Então Judas teve arrependimento? Não, Judas teve remorso. Cuidado, que a Bíblia nos fala de personagens que não tiveram arrependimento, tiveram apenas remorso. O que é remorso? Contrição, tristeza, pesar. É a consciência de que fez besteira, mas ao mesmo tempo a incapacidade de admitir, de reconhecer, de tentar consertar. Você lembra de Esaú? A Bíblia diz que nem com lágrimas ele conseguiu o arrependimento, porque estava cheio de remorso. Pessoas que estão com remorsos, elas fazem todo o teatro, chora, se esperneia, grita, mas nem sempre é arrependimento. Aí alguém aqui pode pensar, vamos pensar, mas pastor, Pedro também não se arrependeu não. Né? Vamos pensar. Eu digo isso porque alguém já falou isso comigo. Pedro também não se arrependeu não. Pedro voltou a ser pescador, pastor. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Chamei para ser pescadores de homens. Tirou ele do mar da Galileia e disse, você será agora pescador de homem. Quando Jesus morre, para onde é que Pedro vai? Vai pescar. Pedro estava tão arrasado, tão frustrado, tão perdido, tão, louco, perdido, que ele realmente faz isso. Não há como discordar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é quem escolhe como você quer interpretar Pedro. Sabe como é que eu vejo?
Onde foi que Pedro teve um encontro com Jesus? Nas margens do mar da Galileia. No mesmo mar de Tiberíades, o mar de Genezaré. Ele volta para o ponto inicial. É como se Pedro dissesse: se ele quiser me encontrar, ele sabe aonde vai me achar. E eu vou voltar ao início de tudo. Ao início, ele volta do ponto inicial. Ele não pega uma forca para se enforcar. Ele volta para lá. Ele negou a Jesus. Judas traiu, ele negou. Mas o arrependimento de Pedro é esse. É esse. Ele não tenta consertar as coisas da sua forma, tirando a sua vida. Ele volta para o início, lá para o mar. Jesus sabe onde eu estou. E Jesus ressuscita e vai para onde? Lá para o mar encontrar com Pedro. Vai justamente para lá. Jesus entendeu o recado de Pedro. O arrependimento é isso, gente. O arrependimento verdadeiro. Arrependimento, a verdadeira confissão. Temos aí o exemplo de Pedro. Agora eu quero chegar a uma conclusão dizendo o seguinte: o pecado gera culpa, mas a confissão produz o perdão que purifica. O pecado gera doença, mas a confissão produz a cura que restaura. O pecado escraviza, mas a confissão produz a liberdade que vivifica. Esse é o poder da confissão. Esse é o Salmo 32, uma parte dele, onde apresenta o drama de Davi. Ele reconheceu que só foi curado, que só foi liberto, que só foi restaurado a partir do momento em que ele abriu seu coração e derramou sua alma diante de Deus. Foi aí que ele recebeu o perdão do Senhor. Sem transferir culpa, sem justificar culpa, apenas admitindo, assumindo a sua falha e o seu. Eu oro para que a confissão seja um exercício da nossa vocação cristã. E quando a gente pecar contra Deus, a gente peça perdão a Deus. Mas quando a gente pecar contra o próximo, seja lá quem for, ir até o próximo e pedir perdão ao próximo. Se você ofendeu ao próximo, não adianta simplesmente pedir a Deus, perdão a Deus. É necessário pedir perdão ao próximo. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Deixa eu concluir contando uma historinha para você. Conta-se uma história que em uma certa região havia um homem muito sábio e justo. Ele era o rei daquele lugar. E todas as pessoas o admiravam e o reverenciavam pelo seu senso de justiça e pela sua profunda sabedoria. Um outro homem cometeu um crime, um delito gravíssimo e se tornou réu. Se tornou réu ao ponto de ser condenado à morte. Era a pena que existia máxima era morte. E aquele rei convoca todo o povo, a Suprema Corte, a Assembleia, e aquilo era feito na praça pública. E aquele rei disse: todos vocês me conhecem, e sabem que eu prezo pela sabedoria, e todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Esse homem foi comprovado que ele é culpado. Todos antes de ser condenado têm o direito à defesa, e eu agora quero dar o direito à defesa desse homem. Quais são as suas últimas palavras? O que você tem a dizer? E aquele homem disse: eu peço misericórdia. Isso é tudo. Eu peço misericórdia. E o justo, sábio, o rei daquele lugar, disse: mas você não merece misericórdia. E ele diz: se eu merecesse alguma coisa, eu pediria justiça. Mas como eu sei que eu não sou digno de nada, eu peço misericórdia. O rei fez algo que ninguém imaginava. Declaro esse homem culpado do seu crime, mas absolvido da condenação. Hoje ninguém vai morrer aqui. E a história conta que aquele homem pagou suas dívidas na prisão, mas não
morreu. O que fez com que aquele homem mudasse o coração do rei? Ao ponto do rei perceber que havia algo nele diferente de tantos outros. Consciência. Eu peço misericórdia. Não, você não merece misericórdia. Se eu merecesse alguma coisa, eu pediria justiça. Mas como eu não sou digno de nada, eu peço misericórdia. Aquele homem foi salvo, sabe por quê? Por causa da sua confissão. Por causa da sua confissão. Agora deixa eu te mostrar o coração de Deus para que você fique em paz. Deus não é um carrasco, juiz, algoz, tirano, como nos desenharam, com um chicote na mão e com um cacetete na outra. Não. Quando Jesus cita a história do filho pródigo, o filho que foge de casa e pede a pensão do seu pai, e pedir a pensão, melhor, pedir a herança era como declarar a morte do pai. Ele vai e gasta suas riquezas com festas, com farras, com curtições, com baladas, com reggae, com tudo que é tipo de pecado, mas depois ele cai em si, quando ele está comendo o que sobrava do alimento dos porcos, ele cai em si, ele decide voltar para casa, então ele cai em si, consciência. Deixa eu te mostrar quem é Deus. Quando ele volta para casa, ele volta arrependido, confessando. E quando ele confessa, o pai simplesmente diz: mandem matar um cordeiro, preparem um banquete, façam uma festa, porque nós vamos celebrar um filho meu que estava morto e agora vive. Sabe o que é que eu acho extraordinário nessa história, irmãos? É que o perdão dispensa todo tipo de explicação. O perdão dispensa todo tipo de elucubrações, de justificativas, de argumentações. Quando o filho chega cheio de explicações, o pai: me abraça, me abraça, me abraça. O pai não impede a festa de começar. Deixa eu te dizer algo. Se alguém um dia vier te confessar, não mata essa pessoa, não. Às vezes a gente não quer confessar com alguém porque a gente sabe que essa pessoa vai nos matar, né? Vai terminar de nos matar. Não mate, não. E não deixa ela falar muito, não. Abrace logo e diga: está perdoado. Não, nem terminei de falar, mas está perdoado. Vamos nos alegrar. Não vamos impedir a festa em nosso meio. É dia de alegria, é dia de vida, é dia de festejar, é dia de celebrar. Os irmãos então estão entendendo? Isso seja algo natural entre a gente. Onde você chegar para o seu irmão: olha, eu queria pedir perdão por isso que eu fiz. Amém, irmão, me abraça, vem cá. Eu digo isso, né, gente, aqui, de vez em quando eu digo isso, e procuro viver isso, de bênção. Se você tiver algum problema com o pastor, me procura. Se eu estiver errado, eu peço perdão, mas se eu estiver certo, eu também peço perdão. Eu não quero impedir a festa de começar, não, gente. Vamos festejar a paz, a presença de Deus em nosso meio, porque isso é o que realmente importa. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Hoje eu fui confrontar uma pessoa. Eita, missão difícil essa que Deus tem nos dado. Virar carrapicha é difícil, irmão. Dói na pessoa, dói na gente. Eu tinha 10 a 12 anos, minha tia me levou para Santana do Ipanema, onde ela morava.
Minha mãe deixava eu ir, passar as férias lá, e ela tinha um rebanho de ovelhas. E ela me deu essa missão de levar as ovelhas e trazer ovelhas. Eu nem lembrava disso. Depois, no ministério, Deus me fez lembrar. E quando elas chegavam, as ovelhas, às vezes elas vinham com alguns carrapichos. E minha tia dizia, tira os carrapichos das ovelhas. E era chato demais aquilo, porque as ovelhas, elas são dóceis, mas elas dão cabeçada, elas dão cois. E é desconfortável, doía em mim, doía nelas. Mas um dia eu vi uma ovelha distante das outras e eu disse, tia, por que aquela ovelha está ali? Se ali foi um carrapicho que não tirou, criou um ferimento, causou um hematoma, e ela está com aquela pata condenada. Então vi a importância de tirar os carrapichos, por mais que doa. Hoje eu fui tirar carrapicho de alguém. Eu disse, Pai amado, olha, fiquei sabendo que o irmão foi para Geraldo Azevedo esses dias. Esses dias não, né? Domingo. Não é um lugar, não é um ambiente. Nossa. Ah, pastor, eu fui e eu vi fulano, eu vi ciclano, eu vi Beltrano. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, mas no momento eu estou falando da sua pessoa. Tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado. Mas, gente, eu não quero me estender nesse assunto, mas os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer, né? Como é difícil. E a Bíblia diz que esse papel não é só do pastor. Exortai-vos uns aos outros, no dia que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo pecado. Um ambiente cristão, num ambiente decente. Temos que fazer uma escolha. Há uma cruz a carregar. Há uma cruz que o mundo insiste que nós venhamos deixar. Assim como insistiu com Jesus, mas Jesus carregou sua cruz até o fim. E nós vamos seguir até o fim com a nossa cruz. Então, se você vê alguém cometendo algum erro, seja qual for, por amor à vida, por amor ao reino, tira aquele carrapicho. Não vai ser confortável não, mas deixa eu te dizer uma coisa, Provérbios diz, mais vale as feridas feitas por aqueles que amam, do que os beijos enganosos daqueles que nos odeiam. Mais vale as feridas feitas por aquele que nos ama, do que os beijos enganosos daqueles que nos odeiam. É por isso que um filho sabe valorizar os pais que o souberam disciplinar. É por isso que um aluno sempre lembra do professor que mais exigiu dele. É por isso que um atleta, ele honra mais o treinador que mais, sabe, o pressionou, porque sabia que ele era capaz de ir além. De ir além. Se você se sente cobrado, pressionado e disciplinado por Deus, não se assuste. É porque Deus sabe que você pode ir além. E a Bíblia diz que Deus disciplina aos filhos que ama. Se estáis sem disciplina, logo não sois filhos, mas sim bastardos. Se Deus levanta o pastor para te incomodar, se Deus levanta os teus pais, sabe, para te conscientizar sempre, é porque Deus te ama. Se Deus levanta aquele amigo que liga para você, sabe, que manda mensagem para você, que às vezes você tem vontade de dizer, vá cuidar da sua vida, mas você não diz porque você respeita a amizade. Olha, agradece a Deus por essa pessoa. Ela tem zelo, ela tem amor pela sua vida. E ela sabe que você é importante, ela sabe que você é especial, e ela sabe que você
é capaz de vencer esse mal que tanto lhe atormenta, que tanto lhe persegue. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.